Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A MOB Brasil anunciou nesta semana que iniciou testes com um ônibus a gás natural comprimido ou gás natural veicular na linha 2493 de uma TI Camaragibe, do Grande Recife. A empresa planeja estender a experiência para outras duas linhas, sendo elas a 2060, terminal Tancredo Neves, ao terminal Macaxeira, e a 2490, terminal Camaragibe, ao Príncipe. O veículo em teste é um Caio Millennium 4, montado sobre o chassi Scania K280IB 4x2 CNG. A experiência é resultado de parceria da empresa com a fabricante Scania e com o CTM, a Grande Recife Consórcio de Transportes, e conta ainda com a participação da Movesa, Supragás e Copergás. A iniciativa faz parte de uma ação iniciada pelo CTM em março deste ano, de testar ônibus movidos a GNV na região metropolitana da capital pernambucana. O gerente de manutenção da MOB Brasil, em Recife, explica que, embora o modelo em teste utilize gás natural comprimido, a tecnologia para uso de biometano já está disponível fora do Brasil e pode ser considerada no futuro. Sobre a possibilidade da MOB Brasil adotar o GNV em larga escala no Recife, o engenheiro pondera que tudo depende da política estratégica do governo de Pernambuco, mas a empresa tem uma vantagem logística. Quanto aos ganhos ambientais do GNV, o gerente de manutenção da MOB Brasil explica a vantagem da tecnologia. Quando comparados aos motores a diesel Euro 5 e Euro 6, os ônibus movidos a GNC emitem em menos CO2 e óxido de nitrogênio, além de praticamente eliminarem as emissões de partículas finas. Esta redução é fundamental para melhorar a qualidade do ar urbano, beneficiando a saúde pública e o meio ambiente. Quando comparado aos ônibus elétricos, o engenheiro afirma que, em termos de custo inicial, o GNC é geralmente mais barato que esses veículos. No entanto, ainda estamos no início dos testes e não temos dados completos para comparar o custo operacional ao longo da vida útil dos veículos. Os ônibus elétricos, apesar de serem mais caros inicialmente, tendem a ter custos operacionais menores. A infraestrutura necessária para o GNC é mais simples, exigindo apenas estações de abastecimento de gás, enquanto os elétricos necessitam de subestações de energia e garagens adaptadas. Matheus Farias ressalta que a MOB Brasil foi pioneira do etanol como combustível e atualmente opera veículos elétricos em São Paulo. O gerente lembra que os testes estão sendo monitorados pelo governo de Pernambuco e pelo CTM, que irá analisar os resultados e definir o andamento do projeto alinhado com a política do Estado. Para realizar os testes com o ônibus a gás, o engenheiro explica que a MOB Brasil está trabalhando em parceria com a Scania, Movesa, Supragás e Grande Recife Consórcio de Transportes e Copergás. Quanto ao GNV, será adotado em larga escala pela empresa. Farias destaca uma situação estratégica, a proximidade da garagem com a tubulação de gás e os projetos de expansão a Copergás. São fatos que indicam que Recife tem um grande potencial para seguir o exemplo de Lisboa e adotar ônibus movidos a gás em larga escala. Mas o gerente de manutenção da MOB Brasil alerta: tudo depende de uma decisão política estratégica de governo. Enquanto na América Latina, o hidrogênio para o transporte coletivo parece um sonho distante, embora haja algumas iniciativas de estudos, na Europa já há mais avanços, mesmo ainda com as limitações sobre o preço dos ônibus e a produção do combustível. A empresa municipal de ônibus de Frankfurt, a Intercitybus, a ICB, na Alemanha, inaugurou no último dia 23 de maio uma estação de abastecimento de hidrogênio. Frankfurt quer zerar as emissões de gases de efeito estufa pelos ônibus até 2030. O equipamento tem capacidade para atender a frota de 23 ônibus da companhia com este tipo de tração. A empresa de transportes planeja comprar mais 10 ônibus a hidrogênio da marca Solaris. A instalação da estrutura recebeu financiamento de 1,7 milhão de euros do Ministério de Assuntos Econômicos, Energia, Transporte, Habitação e Áreas Rurais de ESE. A construção foi de responsabilidade da empresa Everfuel,
que, em contrato de 3 anos, vai fornecer o hidrogênio em carretas. Os ônibus são para operação em 2 linhas, a M36 do Metrobus e a 64. Segundo a empresa, ao eletrificar essas 2 rotas de ônibus com veículos a hidrogênio, um total de 1.472 toneladas a menos de CO2 serão liberadas no meio ambiente por ano, além de ser isenta de emissões. A tecnologia também se destaca pelos baixos níveis de ruído, ambos os quais têm um efeito positivo no clima urbano de Frankfurt. O recém-inaugurado posto de abastecimento de hidrogênio na garagem da Intercity Bus GmbH está equipado com 2 dispensadores de H2, cada um com uma pressão operacional de 350 bar para reabastecer veículos de grande porte. O sistema tem capacidade total de 1 tonelada de hidrogênio e é totalmente redundante e modular. Isto permite uma fácil expansão da capacidade de reabastecimento para um número crescente de ônibus a hidrogênio. Por meio de nota, o diretor administrativo da empresa municipal de transporte local diz que uma das vantagens do hidrogênio é a autonomia maior em relação às baterias de ônibus elétricos do tipo carregamento externo. O grupo Škoda, fabricante de ônibus e trolleybus, adquiriu 100% das ações da empresa e sistemas e componentes elétricos Schlegel, com sede na República Tcheca, e da VINCI Energies, membro do grupo industrial multinacional VINCI. A Škoda diz que, com esta aquisição, pretende aperfeiçoar os modelos atuais e até lançar coletivos mais desenvolvidos. O grupo Škoda incorporou os funcionários da empresa de componentes, a empresa Schlegel. A empresa Schlegel continuará as atividades comerciais dentro do grupo Škoda, com um novo nome, Electric Componentes. É justamente nesta divisão do grupo onde a empresa recém-adquirida irá operar. A Schlegel SA, a atual Electric Componentes SA, é uma empresa que atua no desenvolvimento e produção de equipamentos elétricos com foco no transporte público. O foco principal é o fornecimento de equipamentos elétricos para o VLT, trolleybus, metrô, ferrovias suburbanas, em cooperação com outras entidades, e está também envolvida na modernização do material circulante de veículos, especialmente dos elétricos, da produção original da CKD Pranha. A frota de ônibus elétricos com bateria cadastrada na cidade de São Paulo chegou nesta semana a 179 unidades. A informação é da SP Trans, gerenciadora das linhas municipais, nesta terça-feira, dia 28 de maio. Contando com 201 trolleybus, que são ônibus elétricos, mas que funcionam conectados à rede de fiação aérea, a frota movida à eletricidade é de 380 veículos. Os 179 ônibus elétricos com baterias significam 6,88% dos 2,6 mil coletivos anunciados ainda em 2021 como meta da Prefeitura de São Paulo para a eletrificação na frota do transporte coletivo municipal até o fim de 2024. O principal entrave para a frota não avançar como a gestão anunciou é a falta de infraestrutura nas garagens para recarregar as baterias dos ônibus elétricos e das redes de distribuição dos bairros, que precisam ter a capacidade elevada de baixa tensão para média e alta tensão. Além disso, para que não falte energia nas casas das pessoas, hospitais e comércios quando 50 ônibus elétricos ou mais estiverem carregando ao mesmo tempo, é necessário instalar subestações de energia nas garagens, semelhantes às que existem nas estações de trem e de metrô, de acordo com estudos em conjunto da Associação Nacional de Transportes Públicos e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O impasse está em especial no financiamento desta infraestrutura, uma vez que por várias fontes nacionais e internacionais, a compra dos veículos tem a possibilidade de receber apoios de 5,75 bilhões de reais. Apesar do impasse sobre a infraestrutura e de a frota evoluir lentamente, a SP Trans avalia a entrada de mais modelos de ônibus elétricos que serão disponibilizados às viações, em especial da fabricante chinesa, modelos da Ankai do grupo JAC Motors,
incluindo os de pequeno porte para as linhas de bairros operadas por ex-cooperativas e da RIG, ambas fabricantes chinesas, entraram para as avaliações oficiais da gerenciadora de transportes. Além disso, está sendo testado um ônibus articulado de 21 metros com capacidade para quase 200 passageiros com tecnologia da BID, mas que é montado na planta fabricante em Campinas. A SP Trans afirmou ainda que a Eletra, que hoje equipa frota de ônibus elétricos em operação na cidade, ainda não apresentou oficialmente à gerenciadora para testes os modelos de 21,5 metros articulado, com baterias e o e-Trol, um modelo de 21,5 metros que reúne no mesmo veículo as funcionalidades de ônibus com baterias e trolleybus, podendo rodar trechos conectados à fiação superior ou de forma independente. A Nansen Instrumentos de Precisão é empresa especializada em infraestruturas completa de recarga para mobilidade elétrica. Venceu o pregão eletrônico do Programa de Eletromobilidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. A prefeitura do município lançou licitação para a assinatura de uma ata de registro de preço, com a finalidade de adquirir ônibus elétricos e carregadores com baterias do tipo fosfato de ferro e lítio, ou LiFePO4. O pregão foi dividido em lotes, formados por itens que englobam 30 ônibus elétricos e 50 carregadores. Os ônibus são de 3 modelos, todos com autonomia mínima de 250 km com uma única carga, sendo eles 10 micro-ônibus de 6,5 metros com 9 passageiros, 10 micro-ônibus de 8,5 metros de 19 passageiros e 10 micro-ônibus de 10,5 metros de 16 passageiros. Já os 50 carregadores estão assim divididos, 40 de pelo menos 60 kW de potência e 10 de pelo menos 120 kW de potência. Na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, dia 27 de maio, a Prefeitura homologou o resultado da licitação para a Nansen, que venceu o certame com proposta de R$ 4,2 milhões. De acordo com o termo de referência da licitação, foram definidos parâmetros como estratégia de recarga, recarregar simultaneamente 40 ônibus com banco de bateria em um tempo máximo de 3 horas e 30 minutos, com carregadores do tipo corrente contínua com conectores padrão de plug-in em CCS2. Para viabilizar esta estratégia de recarga, o termo de referência descreve a configuração proposta: 40 unidades carregadoras de pelo menos 60 kW de potência e 10 unidades carregadoras e de pelo menos 120 kW, permitindo carregamento simultâneo de 40 ônibus da frota em um tempo máximo de 3 horas e 30 minutos, com carregadores do tipo DC de corrente contínua, com conectores padrão do CCS2. A Nansen tem sede em Contagem, em Minas Gerais, e conta com uma única fábrica em Manaus, no Amazonas, inaugurada em 2021, com capacidade para produzir carregadores veiculares, inversores e medidores de energia. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de 1.000 profissionais, dos quais 150 trabalham em seu escritório de origem. Foi apresentado nesta última terça-feira, dia 28 de maio, pela Prefeitura de Curitiba, um ônibus biarticulado elétrico que deve começar a ser testado na capital paranaense a partir do início do segundo semestre deste ano. Depois dos testes em Curitiba, o veículo passará por Bogotá, na Colômbia, e Cidade do México. Neste primeiro momento, o ônibus ainda não transportará passageiros, mas rodará com lastro, sendo bombonas de água ou sacos de areia, simulando condições bastante severas de operação. O objetivo é posteriormente circular com passageiros. Segundo nota da Prefeitura, o veículo recebe até 8 baterias de 720 kW de capacidade total, o que lhe confere autonomia de até 250 km. O tempo de recarga total varia entre 2 e 4 horas, dependendo do tipo e potência da estação de carregamento. O modelo tem ar-condicionado e é equipado com 2 motores elétricos de 200 kW cada, totalizando 400 kW, o equivalente a 540 cavalos. O ônibus ainda possui caixa de câmbio automatizada de 2 velocidades, o que promete capacidade de vencer aclives, muito menos vibração dos componentes e, consequentemente, melhor desempenho e qualidade no transporte para os passageiros.
O motor fica na parte central, entre o primeiro e o segundo eixo. Em nota, o prefeito Rafael Greca informa que o teste faz parte do projeto de descarbonização da frota de ônibus da capital e deve ser executado na linha Centenário ao Campo Comprido, no trajeto do futuro Ligeirão Leste-Oeste, que vai contar com os primeiros biarticulados elétricos da cidade. A ideia também é avaliar o veículo na linha Ligeirão Norte-Sul. A prefeitura diz que a meta é que até o ano de 2030, 33% da frota de ônibus da capital seja zero emissões, percentual que deve alcançar 100% no ano de 2050. Até agosto, entram na frota 6 veículos do tipo padrão elétrico, na linha Interbairros 1. Além disso, a Prefeitura de Curitiba vai comprar mais 54 veículos, com recursos de 380 milhões de reais do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Os 54 ônibus devem ser adquiridos ainda em 2024, para a entrada em operação no transporte coletivo no próximo ano. Os veículos articulados devem circular nas linhas Inter 2 de piso alto e Interbairros 2 de piso baixo. Os recursos previstos no PAC vão bancar tanto a compra dos veículos como a infraestrutura de recarga dos ônibus que será necessária para o funcionamento dos veículos elétricos. A Urbis, Urbanização de Curitiba S.A., anunciou também nesta terça-feira, dia 28 de maio, que prorrogou por 2 anos o edital de chamamento para testes de ônibus elétricos do transporte coletivo da capital, o edital 001/23, cujo prazo para inscrições se encerrou no dia 1º de março, foi prorrogado até o dia 1º de março de 2026, com validade para execução dos testes até o dia 30 de novembro de 2026. O objetivo é poder testar o maior número possível de veículos e modelos dentro do projeto de eletrificação da frota do transporte coletivo. Até agora já foram testados 7 veículos elétricos das marcas Eletra, Volvo, Marco Polo e BID. Até o fim do semestre, devem entrar em teste as marcas Volkswagen e Ankai. No segundo semestre, a Mercedes-Benz e a Volvo no biarticulado. O ônibus biarticulado tem chassis Volvo e carroceria Marco Polo. Na segunda-feira, dia 27, foi questionado as duas fabricantes detalhes do modelo porque fotos vazaram em redes sociais e perfis não profissionais, mas não obteve respostas. Marco Polo e Volvo estavam esperando que o anúncio fosse feito pela prefeitura. O ano de 2024 é de eleições municipais e o transporte pesa no pleito. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Uma intensa troca de tiros na tarde do último dia 21 de maio assustou passageiros e motoristas da região do Cordovil, na região do Complexo de Israel, na zona norte da capital fluminense, prejudicando a mobilidade urbana na região. Ao menos 5 estações de trens acabaram fechadas, como as estações Penha Circular, Braz de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral. Um ônibus urbano acabou sendo sequestrado por bandidos e foi usado como barricada em uma das estradas da comunidade Cinco Bocas. Durante o período da tarde, por medida de segurança, os trens da Supervia passaram a operar apenas entre as estações Central do Brasil, a Penha e Duque de Caxias, a Sacuruna. Segundo o SBT Rio, a polícia militar realizava uma operação para localizar o bandido e traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, ou Peixão na Cidade Alta. Uma imagem mostra que ocupantes de um ônibus tiveram que se abaixar para se proteger dos tiros, incluindo o motorista, quando os bandidos seguiam atirando. O terminal rodoviário Américo Fontinelli, na Central do Brasil, estava lotado de passageiros que tentavam retornar para a Baixada Fluminense. Procurada, a PM disse que policiais do batalhão de Olaria estão na comunidade de Cinco Bocas realizando a desobstrução da via. Um acidente envolvendo um micro-ônibus que pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá chamou a atenção de moradores de Criciúma na tarde desta última terça-feira, dia 21. A Prefeitura de Criciúma informou por meio da Diretoria de Trânsito e Transportes que o acidente ocorreu na rua Júlio Gaidzink, no sentido ao centro do município. A administração municipal informa que o condutor do coletivo precisou invadir o acostamento para evitar maiores problemas por volta de 5h30 da tarde. Apesar do susto, não houve feridos. O coletivo acabou retirado do local e o trecho foi liberado perto das 8 da noite.
Ao menos 7 passageiros de um ônibus 2 andares da empresa Real Expresso do Grupo Guanabara ficaram feridas na madrugada deste último domingo, dia 26 de maio, em Uberaba, em Minas Gerais. De acordo com a PRF, o coletivo bateu na traseira de uma carreta no quilômetro 169 da rodovia BR-050, na região do bairro Alfredo Freire 4. Ainda segundo a corporação, o motorista da carreta fugiu com o veículo. Os resgates foram feitos por equipes do 8º Batalhão de Bombeiros Militares que fica na cidade. No coletivo, segundo os passageiros, havia 43 pessoas, dos quais um motorista e 42 passageiros. 5 vítimas estavam no primeiro pavimento do ônibus, sendo 3 com escoriações leves e outras 2 com suspeitas de fratura. Outras 2 pessoas estavam no segundo andar e sofreram ferimentos moderados. Segundo os bombeiros, nenhuma das pessoas corre risco de perder a vida. O ônibus da Gontijo foi totalmente destruído por um incêndio no último dia 23 de maio. A informação foi confirmada pelo site Diário do Transporte pela própria empresa. Segundo a companhia, o veículo circulava na rota entre Belo Horizonte e Serra, no Espírito Santo. A partida aconteceu às 8h30 da noite e houve parada para a troca de motorista na cidade de Realeza, também em Minas Gerais. Pouco mais de 30 quilômetros após a parada, o motorista parou o veículo após sentir cheiro de fumaça e percebeu o fogo em uma das rodas. Como não conseguiu conter as chamas, fez com que os 34 passageiros descessem do coletivo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e todas as bagagens foram retiradas a tempo. Os passageiros seguiram viagem em outros veículos da empresa que estavam em trânsito pelo local. Uma equipe da Gontijo está no local para apurar as causas das chamas. Na manhã desta segunda-feira, dia 27, por volta de 5h42 da manhã, um ônibus da empresa Movibus pegou fogo na Avenida Mateu Bey, na altura do número 1409, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. O coletivo possui o prefixo 55242 e atendia a linha 309910 Hospital São Mateus ao Jardim da Conquista. O Corpo de Bombeiros enviou uma viatura ao local que rapidamente controlou e apagou as chamas. As autoridades comunicaram que não houveram vítimas. A Enel foi contratada pelos bombeiros para verificar a rede aérea no local. Imagens de câmeras de segurança de um ônibus rodoviário da Itapemirim mostram o exato momento em que o veículo atinge uma vaca que estava parada no meio da rodovia. O acidente aconteceu na região dos Três Rios, no Rio de Janeiro, da BR-040, por volta de 10 da noite. O ônibus fazia o trajeto entre Rio de Janeiro e Brasília. Segundo a empresa Nova Itapemirim Suzantur, responsável pelo ônibus, o motorista teve ferimentos nas pernas, mas não corre risco de perder a vida. A empresa diz que presta assistência ao condutor e à família. Além disso, a companhia relata que não houve tombamento do veículo e que presta atendimento para os passageiros seguirem viagem. Ainda de acordo com a empresa, ele foi o único ferido no acidente. Em nota, a Itapemirim informa que está à disposição das autoridades para esclarecimentos adicionais. Um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus escolar deixou 21 feridos no final deste último dia 22 de maio, na altura do quilômetro 325 da BR-376, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, como informa o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o micro-ônibus escolar foi atingido na traseira pelo caminhão, saindo da pista e tombando em seguida. O condutor do coletivo acabou preso às ferragens e aguardava o transporte aéreo para seguir para uma unidade de saúde. Agentes da PRF também atenderam a ocorrência e informaram que os feridos foram encaminhados para hospitais da região. A Prefeitura de Ortigueira ainda não informou o número de alunos transportados e feridos, bem como o estado de saúde de todos. O empresário Anderson Ferreira, dono do Andim Supermercado, acabou morrendo após ser atropelado nesta quarta-feira, dia 22 de maio. Por um ônibus desgovernado, desceram uma ladeira e colidiram contra a vítima e um ônibus escolar. A vítima acabou socorrida para um hospital da cidade, entretanto, não acabou resistindo aos ferimentos e acabou morrendo. No acidente, o empresário teve uma das pernas esmagadas e sofreu uma pancada na cabeça e apresentou diversas paradas cardíacas, falecendo em seguida. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Ele foi levado para a 14ª Delegacia de Barra de São Francisco para prestar depoimento. No último dia 28 de maio, por volta de 5 da tarde, um ônibus desgovernado atingiu múltiplos veículos em uma rua na entrada de São Sebastião, no Distrito Federal.
O Corpo de Bombeiros informou que 3 pessoas acabaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Os automóveis foram arremessados para o canteiro e o coletivo bateu em coqueiros no local. O acidente ocorreu em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros do município. O motorista foi atendido pelos socorristas, mas não seguiu para o hospital. Ainda não há detalhes do motivo do condutor ter perdido o controle do coletivo. Câmeras de segurança de um imóvel em Itajaí mostram o exato momento em que 2 ônibus que faziam transporte bateram em um cruzamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no encontro da rua Paulo Cantídio da Silva com a rua Lauro José Pereira no início da tarde desta última quarta-feira, no dia 22 de maio. A corporação informou que houve ao menos 5 pessoas feridas. A mais grave foi uma mulher monitora que teria sido lançada para fora de um dos coletivos no momento da colisão, que é possível ver nas imagens com bastante atenção. O motorista de um dos ônibus foi encontrado desacordado e outro se queixava de dores nas pernas. 2 crianças também se machucaram, mas estão fora de risco ainda, segundo o Corpo de Bombeiros. As causas estão sendo apuradas e o cruzamento não possui semáforos. A empresa Melissa Tour, responsável pelos 2 ônibus que acabaram colidindo, diz que presta assistência às vítimas e que vai colaborar com as apurações. Na manhã do último dia 29 de maio, um ônibus articulado do BRT e uma viatura da Polícia Militar colidiram na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Mob Rio, o veículo da PM realizava uma conversão proibida na faixa, que é de exclusividade dos coletivos do BRT. O motorista tenta alertar a viatura ao buzinar, mas já era tarde demais, e o contato acontece fazendo com que o carro da polícia capotasse. Não houveram feridos neste acidente, que ocorreu próximo da estação Rio 2. No Rio, um ônibus urbano da aviação Redentor, que operava a linha municipal 600 Taquara-Sans Pena, acabou pegando fogo quando seguia pela estrada Grajaú-Jacarepaguá. O incidente na subida da serra, na altura do quilômetro 15, ocorreu no sentido Grajaú. O Centro de Operações Rio informa que o incêndio no ônibus ocorreu na tarde do último dia 22 de maio e que agentes do Corpo de Bombeiros e da Sede Rio atenderam a ocorrência. Devido ao incêndio, que chamou a atenção de quem passava pela região, a via precisou ser interditada temporariamente, gerando lentidão no sentido Zona Norte. A empresa SC Minas, que está assumindo temporariamente as linhas intermunicipais da empresa Expresso Gardênia, que fazem ligação entre as cidades de Pouso Alegre, Poços de Caldas e Varginha. No último dia 22, 3 ônibus da SC Minas foram liberados para iniciar a operação intermunicipal com uma frota de 8 coletivos que irão substituir os ônibus da Gardênia nessas regiões. Em abril, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, o CEINFRA, e pelo DER de Minas, realizou a Operação Ponto Final, desabilitando 12 ônibus da Expresso Gardênia por 120 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 120 dias. A direção da empresa Expresso Gardênia irá precisar comprovar sua capacidade de atender aos clientes, como determina o contrato de concessão. A empresa poderá perder a concessão na região caso tal comprovação não seja satisfatória. O governo de Minas poderá abrir um edital para a concessão das linhas que fica temporariamente com a operação da SC Minas. A cidade do Rio de Janeiro passa a contar com mais 3 linhas municipais de ônibus a partir desta segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Os serviços são a linha 826 Carobinha a Campo Grande, a linha SV-112 Terminal Gentileza Alto da Gávea via Elevaldo Paulo de Frontin e, por último, a SP-759 Cesarão Terminal Deodoro. Segundo a SMTR, Secretaria Municipal de Transportes, com essas 3 linhas são 170 serviços de ônibus retomados ou criados na cidade desde o dia 1º de junho de 2022, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. Em nota, a Prefeitura do Rio diz que o objetivo do acordo é regularizar de forma gradual todos os serviços de ônibus na cidade, muito paralisados pelas empresas sem autorização. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informa que obteve junto à primeira vara civil da comarca de Maricá para que a aviação Nossa Senhora do Amparo cumpra os horários da linha 701R Itaipuaçu ao Rio do Ouro. Segundo o MPRJ, foi instaurado um inquérito civil
após uma representação na ouvidora relatando que o serviço era precário, inclusive com redução de horários, restando aos moradores da região utilizarem um ônibus de outra linha, com tarifa mais cara, para se dirigir ao bairro do Ouro. De acordo com o MPRJ, em uma fiscalização do Detro, verificou-se que a empresa estava disponibilizando veículos apenas nos horários entre 5h40 da manhã até 8 da manhã e das 4 às 4 da tarde às 10h30 da noite. Além disso, o Detro fixou um intervalo de no máximo 30 minutos nos dias úteis na linha mencionada e de no máximo 35 minutos aos sábados e domingos. No relatório de viagens, é possível constatar que a empresa cotidianamente não cumpre o intervalo máximo de 30 minutos, pois há intervalos de 1 hora, 1 hora e 25 minutos, 1 hora e 45 minutos, 2 horas e até de 2 horas e meia, lesionando diretamente os moradores da região que precisam dessa linha para sua locomoção e são obrigados a utilizar outras linhas onde a tarifa é muito mais cara. A decisão estabelece que a aviação Nossa Senhora do Amparo cumpra o quadro de horário sob pena de multa de R$20 mil, a título de indenização por danos morais coletivos a serem revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Divisores. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Mob Rio, adquiriu novos ônibus com carroceria Torino Express e chassi Volvo B320R Euro 6 para o sistema BRT da capital fluminense. Conforme anunciado anteriormente aqui no canal, a Mob Rio, empresa pública que opera o BRT da cidade, está introduzindo melhorias significativas em sua frota. Na última terça-feira, uma imagem de um dos novos veículos foi divulgada, mostrando o ônibus em teste na cidade de Curitiba, no Paraná. A primeira aparição do veículo ocorreu em um vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais, gerando grande expectativa entre os usuários do sistema. Os novos ônibus da Mob Rio possuem carroceria fabricada pela Marco Polo, modelo Torino Express, e apresentam a configuração de alta qualidade: ar-condicionado, janelas panorâmicas com vidros colados, bancada seat sem estofamento, catraca, suporte pega-mão nos balaústres horizontais, piso amadeirado e porta dos dois lados, à direita no nível da rua e à esquerda no nível das estações. Comprometida com a inclusão, a Mob Rio equipou os novos ônibus com elevadores para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida a assentos específicos para pessoas com deficiência, idosos e gestantes, além de uma área reservada para cadeira de rodas, balaústres táteis e botões de campainha em braille que garantem que todos os passageiros possam viajar com conforto e segurança. Os ônibus são equipados com chassi B320R e motor D8K Euro 6, oferecendo uma potência de 320 cavalos e torque de 1.200 Nm. Estes são os primeiros ônibus da Mob Rio com essa configuração 4x2, combinando o chassi Volvo e a carroceria Marco Polo. As demais unidades adquiridas são articuladas e apresentam um novo layout na cor amarela, marcando uma nova fase do BRT do Rio de Janeiro. A empresa Expresso Recreio, integrante dos consórcios Santa Cruz e Transcarioca, do transporte público da cidade do Rio de Janeiro, dá início neste sábado, dia 31 de maio, a operação das linhas 830, Campo Grande, Serrinha, via Distrito Industrial, e a 895, Campo Grande, Serrinha, via Estrada do Guandu. Segundo informações da empresa, as linhas terão operações diárias com intervalo médios de 15 a 20 minutos em ambos os sentidos. Para a operação de ambas as linhas, a Recreio adquiriu 15 micro-ônibus urbanos modelo Sênior, da Marco Polo à sua frota. Esses veículos marcam a primeira aquisição de micro-ônibus urbanos pela empresa. Os micro-ônibus Sênior da Recreio estão equipados com chassi LO 916-48 Bluetech 5 da Mercedes-Benz, destacando-se pelo motor OM 924LA, que oferece uma potência de 156 cavalos a 2.200 RPM e um torque de 580 Nm entre 1.200 e 1.600 RPM. A transmissão manual ZF S5 580BO de 5 marchas complementa o conjunto mecânico. Cada micro-ônibus tem capacidade para transportar 21 passageiros sentados em confortáveis poltronas estofadas. Para garantir uma viagem mais agradável, os veículos dispõem um sistema de ar-condicionado da Denso, 2 portas com acionamento pneumático do lado direito, tomadas USB
campainha sem fio via Wireless, piso revestido com plástico antiderrapante, câmera de monitoramento, catraca eletromecânica, lixeiras, saídas de emergência nas janelas e alçapões do teto, janelas de correr de 2 folhas, itinerários eletrônicos externos na cor âmbar produzidos pela FRT. No quesito acessibilidade, os micro-ônibus estão equipados com elevadores da marca Foca, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Eles também possuem botão de parada em braille, assentos reservados para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos, além de uma área destinada a cadeirantes ou pessoas com deficiência visual, acompanhadas por cão-guia. E para finalizar as notícias do Rio de Janeiro, nesta véspera de feriado, os fiscais do DETRA-RJ realizaram a Operação Corpus Christi 2024 para fiscalizar o cumprimento do quadro de horários, documentação, concessão da gratuidade e acessibilidade no serviço de transporte rodoviário intermunicipal. A equipe passou por 13 terminais rodoviários em diferentes regiões do estado e abordou mais de 200 veículos. 29 coletivos foram multados e 19 deles recolhidos por infrações, como uso de autorização para tráfego vencido, rasurado ou ausentes, má condição de estruturas e limpeza dos veículos, problemas em iluminação e aparelhos de ar-condicionado, além de atrasos na grade de regulada de viagens. A FAOL, empresa responsável pela operação do transporte público da cidade do Rio de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, receberá 10 novos ônibus 0 km à sua frota. Os veículos foram apresentados na manhã desta quarta-feira, dia 29 de maio. Os ônibus são montados com chassi Mercedes-Benz e carroceria da Caio e motor Euro 6 menos poluente que o convencional. As linhas atendidas serão Sítio São Luís, Cartacione, Jacina, Rui Sanglard, Alto de Olaria, Jardinlândia, Solares, Nova Esperança e Santa Bernadette. Ao todo, o investimento foi de 7,5 milhões de reais. Segundo jornais locais, no primeiro momento, os veículos serão emplacados e submetidos aos processos de vistoria e instalação de itens para a circulação do município. Os veículos começam a rodar na próxima segunda-feira, no dia 3 de junho. E por fim, nesta semana, 11 novos ônibus estão entrando em operação, atendendo as regiões de Bingem, Duarte da Silveira, Mozela e Samambaia, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Somente este ano, entre março e maio, são totalizados 14 veículos entre 0 km e seminovos, equivalentes a um investimento superior a 12 milhões de reais. Ainda segundo a Cidade Real, a empresa responsável, nas próximas semanas, outros 16 ônibus 0 km entram em operação no município. As linhas beneficiadas com os novos coletivos serão a linha 100, Terminal Binghem, 110 Duarte da Silveira, a 111 Duarte da Silveira Rodoviária, a 114 Batista da Costa, 115 Campo do Serrano e a 136 João Balter. As linhas 116 Dias de Oliveira e 170 Loteamento Samambaia começam a operar nesta sexta-feira, dia 31 de maio. Entre eles, 7 veículos fabricados em 2021 e outros 4 0 km. De acordo com Miguel Ângelo Viana, gerente da unidade da Cidade Real, a renovação é uma forma de garantir a qualidade no transporte público para os passageiros e seus colaboradores. Em março deste ano, outros 3 novos veículos começaram a operar, atendendo as linhas 106 Batalhard, 108 Castrioto e a 129 Moinho Preto. No ano passado, durante evento com busólogos, a Cidade Real apresentou 5 ônibus convencionais e 5 micro-ônibus 0 km, em um investimento de quase 10 milhões de reais. Com as tecnologias mais recentes e avançadas no mercado, como câmeras de marcha a ré, validadores online que aceitam o pagamento da tarifa por meio do aparelho celular, além do destaque do motor Euro 6 com menor emissão de poluentes ao meio do ambiente. A Translocave, que opera o Sistema Municipal de Transportes de Itapira, no interior de São Paulo, apresentou na manhã desta quarta-feira, dia 29 de maio, novos veículos que farão parte da frota local.
A companhia opera em contrato emergencial, mas já está fazendo todas as adequações necessárias para dar início ao contrato definitivo entre o fim de junho e início de julho. São, ao todo, 3 novos ônibus que começam a operar nesta segunda-feira, dia 3 de junho, em 3 linhas, sendo elas a Barão, Eleutério, Recreativa e Prados. Os ônibus divulgados pela Prefeitura são da carroceria Mascarello e possuem chassis Iveco. Os veículos não possuem ar-condicionado, mas são equipados com um sistema de câmera de segurança e GPS que será integrado ao aplicativo dos usuários e que também será uma novidade. O programa para telefones celulares permitirá a visualização da localização exata do veículo, a lista completa de linhas e horários, e também terá um campo para que os usuários possam entrar em contato direto com o Departamento de Trânsito. O prefeito Toninho Bellini e o vice-prefeito Mário da Fonseca acompanharam a apresentação dos novos ônibus na rodoviária municipal. Como novo contrato firmado com a Translocave, a Prefeitura promete novos horários em diversas linhas como, por exemplo, as rurais, com base na pesquisa que o Departamento de Trânsito fez com os usuários nas solicitações que chegam à autarquia. A Prefeitura, que mesmo com um novo contrato e com a renovação da frota, o valor da passagem não será alterado e continuará sendo de R$ 2,50 na catraca de segunda a domingo e gratuito aos feriados. No sul, para atender parte da cidade de Canoas, a empresa Sogal, responsável pelo transporte municipal, passa a ampliar nesta semana o atendimento na Zona Leste. Ao todo serão 17 trechos que a operação será quase toda retomada. As 2 ligações com a Transurb, Petrobras e Ubra, entretanto, ainda não voltou a circular. A região Morarte, uma das mais afetadas com as enchentes, terá operação com ônibus nas regiões oeste de Canoas após a redução no volume das águas. A empresa de ônibus afirma que as demais linhas municipais estarão sendo retomadas gradativamente assim que as águas abaixarem. Durante toda a edição de 2024, o maior São João do mundo, o Busão Junino promete animar os farrozeiros com trajetos especiais aos sábados e domingos. Com capacidade limitada para garantir conforto e segurança, o ônibus será embalado por trios de forró, conduzindo os passageiros na magia da festa junina até o distrito de Galante. O Busão Junino operará em 10 datas especiais, sendo elas dia 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de junho, com partida sempre às 10 da manhã da Estação Velha do Museu do Algodão. Uma novidade deste ano é a inclusão de um mini-bar dentro do próprio ônibus, oferecendo serviço de bordo durante o percurso para a maior comodidade dos farrozeiros. Ao chegar em Galante, os passageiros poderão desembarcar e aproveitar a festa junina tradicional do distrito. Cada passageiro receberá um cartão de acesso, um kit promocional e uma pulseira de identificação, essencial para o retorno previsto para as 3 da tarde. Os organizadores destacam que a iniciativa visa fortalecer as festividades juninas do distrito e contribuir para o sucesso cultural, social e econômico do maior São João do mundo, levando alegria e animação do forró a todos os participantes. Os passaportes para o Busão Junino já estão à venda a partir de hoje, nos seguintes pontos: Banca de Suane, na Praça da Bandeira, e na Estação Velha, no Museu do Algodão. Os valores promocionais da primeira semana são R$ 50 mais 1 kg de alimento social, R$ 60 estudante e R$ 120 inteira. Vendas a partir desta quarta-feira continuam na Banca da Suane e na Praça da Bandeira. A Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, informou nesta quarta-feira, dia 29 de maio, que deu anuência para a troca de empresa de ônibus que presta serviços nas linhas municipais. A partir de hoje, dia 1º de junho, a responsável pelo serviço será a Sansetur, que vai usar o nome fantasia de Sou Caraguá. SOU é a sigla para Sistema de Ônibus Urbano e é usada nos municípios onde a Sansetur opera, sempre com a sigla antes do nome da cidade, por exemplo, Sou Rio Claro. No estado de São Paulo, a empresa atua em pelo menos 21 cidades, entre elas Indaiatuba, Presidente Prudente, Limeira, São Sebastião, Mogi Mirim, Americana, Rio Claro,
São Carlos, São José dos Campos e São Vicente. A atual operadora, a Expresso Fênix, deu entrada no dia 2 de maio, no pedido à Prefeitura para transferir os direitos e deveres referentes ao serviço do transporte público que opera no município. Tanto a Expresso Fênix como a Sansetur são da família Shede, mas alas diferentes da família, que é tradicional nos transportes, em especial no interior de São Paulo. Nesta terça, dia 28, o prefeito Aguilar Júnior apresentou a mudança do quadro societário aos vereadores da cidade. Inicialmente, a Sansetur vai usar a mesma frota de 55 ônibus da Fênix, que poderá ser substituída desde que atenda a termos contratuais e respeite a idade média da frota. Inicialmente também será utilizada a estrutura atual, porém a previsão de alteração no layout dos ônibus. Segundo a prefeitura, pedido da Expresso Fênix foi repaudado legalmente e também está previsto no contrato de concessão. Juntamente com o pedido de anuência, a Fênix apresentou os documentos da empresa sucessora, cujos documentos foram analisados e validados pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Em nota, a prefeitura explicou que os trabalhadores da Fênix vão receber verbas rescisórias e terão preferência. Tarifa, bilhetagem, gratuidades e linhas não mudam neste momento. A tarifa continua a mesma, em R$ 4,60 no cartão e R$ 5,00 no dinheiro. Os terminais de ônibus de Cuiabá, no Mato Grosso, se transformaram em pontos de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A campanha envolve as empresas no transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande e vai até o dia 25 de maio. As doações poderiam ser entregues nas estações Alins Castro, Ipiranga, Bispo Dom José e nos terminais de integração de Cuiabá e Várzea Grande. Nestes locais, há caixas coletoras instaladas próximas às catracas. Sempre engajado em causas sociais, o Grupo Caio demonstrou mais uma vez seu compromisso com a solidariedade ao enviar 6 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. A campanha interna, realizada com a participação dos colaboradores de todo o Grupo Caio, formou uma grande corrente de solidariedade, em parceria com empresas prestadoras dos serviços, com o objetivo de propiciar um maior conforto às famílias afetadas nas enchentes. Graças ao trabalho em equipe e união de forças, foram arrecadados diversos itens essenciais como roupas, calçados, cobertores, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal, ração para animais, entre outros. Além disso, o Grupo Caio também fez a doação de 450 cobertores. O Rio Ônibus lança a campanha na Rota da Solidariedade. A iniciativa tem como objetivo incentivar a retomada das doações para apoiar a população afetada e contribuir na reconstrução das áreas desativadas. Em parceria com a Ação da Cidadania, a campanha instalou pontos de coleta de donativos nos principais terminais rodoviários da cidade, incluindo o Terminal Alvorada, Campo Grande e Madureira, além da sede da instituição. Os itens incluem produtos não perecíveis, água, roupas quentes, essenciais para as vítimas que enfrentam a chegada do inverno. Para facilitar a campanha, utiliza adesivos com QR Code nos ônibus, permitindo que os passageiros façam contribuições diretas e acessem informações essenciais sobre a iniciativa. Com essa medida, espera-se impactar os 2,1 milhões de passageiros que utilizam transporte público diariamente no Rio de Janeiro. Além dos pontos de coleta, o Rio Ônibus lançou uma página informativa com detalhes sobre a campanha e canais de apoio direto à causa, visando conscientizar e engajar a população carioca. Abre aspas. E estamos profundamente comovidos com a situação no Rio Grande do Sul e acreditamos que juntos podemos fazer uma diferença significativa. Esta campanha é apenas o começo. Precisamos continuar mobilizados para garantir que as doações cheguem a quem mais precisa. Esses processos de recuperação estão apenas começando. Contamos com a participação de todos para continuar levando esperança e apoio às famílias gaúchas. Fecha aspas, afirmou João Gouveia, presidente do Rio Ônibus. E para finalizar, temos uma notícia triste. Morreu aos 88 anos o empresário Ronald Marques, fundador das empresas Viação Jacareí e Jacareí Transporte Urbano,
concessionária do serviço do transporte público de passageiros do município. A causa da morte não foi informada. O corpo do empresário foi velado no cemitério e crematório Parque das Flores, em São José dos Campos, onde foi sepultado na manhã desta sexta-feira, dia 31 de maio. Ronald foi o fundador da atual Comercial Jacareí Limitada, que evoluiu para o Grupo Viação Jacareí, e foi sócio fundador da Avept, hoje Buslav. Em nota, a Buslav lamentou profundamente o falecimento do empresário, um exemplo notável de empreendedorismo no setor de transportes em nossa região. A Busvale expressa sua solidariedade à família neste momento de intensa dor e deseja que o exemplo de Ronald Marques continue a inspirar a todos nós. Em post nas redes sociais, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, do PSDB, lamentou a morte do empresário, que nos deixa um legado sólido de investimentos em nossa cidade. E também vai aqui as nossas homenagens. E que Deus conforte o coração da família dele e também de seus amigos. O canal Embarque Imediato deseja os mais sinceros sentimentos. E que Deus conforte o coração de seus entes queridos. E que com certeza ele está em um lugar melhor e finalmente em paz. Assim finalizamos mais esta edição. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Siga nas nossas redes sociais, na nossa galeria do Ônibus Brasil e no Instagram. Os links estarão aqui na descrição do vídeo. Siga lá, que também postamos notícias sobre ônibus nas nossas redes sociais do Instagram. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Assim fechamos mais esta edição. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.